Olá, todas estão me ouvindo? Então, nós vamos conversar hoje o nosso tema, os mitos e verdades sobre a alimentação na lactação. Um pouco sobre mim, tenho especialização em nutrição materno-infantil pela USP, nutrição e fitoterapia pela UTP, especialização em nutrição esportiva, sou membro do Instituto Nacional do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, pós-graduando em nutrição e oncologia, né? Tenho cursos na área de exames laboratoriais, periodização do emagrecimento e outras especialidades. Bem, antes de iniciar, é importante a gente falar sobre a importância da amamentação, né? Para o lactante, né, o lactente, os benefícios vão além da nutrição, pois além de trabalhar o vínculo entre mãe e filho, né, é uma forma de proteger o bebê contra infecções, previne obesidade, diabetes e outras doenças na fase adulta. E o mais importante, auxilia no desenvolvimento, né, da criança, né, o crescimento dessa criança, o fortalecimento do vínculo e também o desenvolvimento da cavidade oral. Já para a mãe, né, a lactante, tem vários benefícios, como recuperação do peso, é, concepção, né, previne a concepção durante a lactação, reduz o risco de câncer de mama, de ovário, de endométrio, né? E é muito importante a gente saber que a, a lactação, ela se divide em duas fases, né? A mamogênese e a lactogênese, que nós vamos ver. Então, a mamogênese é uma fase que ocorre o crescimento e desenvolvimento das glândulas, que torna a mulher capaz de produzir esse leite. Então, a mamogênese, ela começa desde a gestação, onde ocorre, né, onde a mulher sente que as mamas estão crescendo em volume, por conta também da vascularização, o crescimento das células mieloepiteliais, que envolve os alvéolos e também os glóbulos, né, então há esse crescimento. E durante a gestação ocorre toda essa situação por conta dos hormônios envolvidos, que são os hormônios do estrogênio, que é desenvolvimento dos ductos lactotróficos, né, então eles acabam desenvolvendo esses ductos, a progesterona, que desenvolve os alvéolos, a prolactina, que vai ter uma produção na síntese do leite, né? E a ocitocina, né, que a gente vai ver mais adiante sobre o papel dela lá na injeção do leite. E a lactogênese já é a síntese, né, de leite pelas células alveolares, né, na secreção do lume do alvéolo. Então, você pode ver aí que na mama ela é constituída por uma camada única de células cuboides, né, onde a gente pode ver aqui essa parte amarela, né, formando o alvéolo, e o alvéolo está envolto por células mielos epiteliais, que está dentro do lóbulo, com outros alvéolos, e os lóbulos estão conectados a esses ductos, né, que são lactíferos, né, e os ductos se iniciam nos lóbulos com um calibre mais fino e vão aumentando, formando as ampolas, né. Então, a lactogênese, ela ocorre na primeira fase da seguinte forma: a partir do terceiro trimestre, a mãe, a gestante, ela já está pronta para sintetizar leite, né? Então, a mama, ela já consegue sintetizar um pouco do pré-colostro, que é o leite inicial do bebê. Mas, por conta da placenta, a placenta ela não deixa, por conta dos altos níveis de estrogênio e progesterona, que inibe a prolactina. Ocorre que quando a mulher, a partir do momento que ela vai no pós-parto, né, a partir do momento que ela dá à luz, aumenta-se imediatamente os níveis de prolactina. E ocorre a síntese do colostro, né, e a famosa apojadura, que é aquele aumento da mama, né, com o acúmulo de água nos alvéolos. E começa a descida do leite. Vocês podem ver também que na fase 2 a ejeção do leite ela não sai imediata, precisa de um estímulo neural e endócrino, né? Então, a partir do momento que o bebê começa a sugar, ocorre um estímulo, as terminações nervosas ali no bico, né, da mama, que mandam uma chegada para o cérebro, né, chega até o hipotálamo, e o hipotálamo manda
mensagem para prolactina, né, ou seja, para a hipófise, na hipófise anterior, e logo em seguida ele também, o hipotálamo, manda uma mensagem para a hipófise posterior, onde ele manda sintetizar ocitocina. E essa ocitocina, ela promove a contração dos alvéolos, que decorre, que resulta na ejeção do leite, havendo, né, dando início à amamentação. E é importante que todo esse processo ele ocorre, né, após cerca de 1 minuto após o bebê começar a sugar. Já na fase 2, a chamada também lactogênese fase 3, desculpa, né, ou lactopoese, né, é que logo que a mãe, né, tem o bebê, os níveis de prolactina eles voltam ao normal, fazendo que a mãe continue a amamentação. Só que a partir do momento que o bebê suga, começa a sugar, há esse estímulo neural no hipotálamo e hipófise que estimula o fator liberador de prolactina, onde esses picos sobem de 10 a 20 vezes e duram 1 hora, né? Então a prolactina fica alta, garantindo inclusive a próxima mamada do bebê. E o bebê, quando mama, ocorre o esvaziamento da mama e esse esvaziamento aumenta a atividade secretora. Ocorre que, às vezes, algumas mães reclamam que não estão amamentando seus filhos, né? E a gente vai investigar, talvez por conta de um fármaco, uma infecção, ou mesmo o aumento da dopamina, que acaba inibindo a prolactina, né? E cessa a secreção do leite. Outros fatores também que cessam é o estresse, né? Quando ele aumenta a noradrenalina e a adrenalina e noradrenalina, esses hormônios causam a contração dos músculos, né, e obstruem os ductos mamários e os vasos sanguíneos, evitando assim que a ocitocina atinja as células mieloepiteliais para ejetar o leite. E é importante a gente falar também sobre a composição do leite, né? O leite materno tem todos os nutrientes que o bebê precisa até o 6º mês de vida. Então, quando a gente vai ver a composição do leite materno em mães e bebês que nasceram a termo e pré-termo, a gente vê que há uma pequena diferença. Se você perceber as calorias do a-termo 60 dias e do pré-termo 70 calorias, isso tudo é para promover, né, a restauração do estado nutricional desse bebê. Da mesma forma, você pode ver os lipídios, né, que são 3 gramas por decilitro, e lá no bebê pré-termo, 4,1 gramas por decilitro. As proteínas também 1,3 gramas por decilitro e a outra 1,4. Então, a gente pode perceber que no pré-termo as quantidades são maiores, né, a exceção aqui da lactose, porque a lactose é difícil de digestão e a gente vê que isso acaba sendo uma parte boa para o bebê, porque ele não tem tanta maturidade, né, para digerir. E quando a gente vai ver a composição do leite materno, a gente percebe que nós temos 88% de água, 6,8% de lactose, 3% de gordura, e a segunda globulina, lactoalbumina, lactofermina, IgA, IgG, IgE, nós temos 0,4%. E por que é importante a gente saber a composição do leite? Porque o estado nutricional da mãe interfere diretamente nessa composição, né? Se a gente pega uma mãe desnutrida, provavelmente esse leite ele também vai estar com baixa produção de proteínas, com baixa quantidade de gorduras, né, de lipídios. Então, vamos começar agora, né, depois dessa explicação, que é tão importante a gente saber a importância da lactação, a importância da alimentação e como ocorre, quais são os hormônios envolvidos, porque, como você viu, o estresse ele interfere diretamente, né, nessa produção, na inibição, né, o aumento de dopamina, ela também interfere na inibição da prolactina, então isso leva à cessação da ejeção do leite, né? Mas a nossa proposta hoje é falar sobre mitos e verdades na lactação. Então, uma pergunta que a gente faz, né, que eu escuto muito é: quanto mais o bebê mama, mais leite é produzido? O que vocês acham? Verdade ou mito? Então, quem falou que é verdade, acertou, porque na amamentação o volume do leite é produzido
dependendo de quanto a criança mama, né, e da frequência. Então, quanto mais volume de leite, mais vezes a criança mamar, maior será a produção de leite. Normalmente, a mãe é capaz de produzir até mais leite do que a quantidade necessária para o bebê. Mas a ideia, o leite ele é produzido, né, ele não fica acumulado, ele é produzido a partir do momento do estímulo da sucção, como eu expliquei para vocês anteriormente. Outro, que a mãe come, passa para o leite, verdade ou mentira? Então, o que a mãe come, passa para o leite, sim. Inclusive os alimentos alergênicos, fármaco na sua maioria, tanto que tem alguns medicamentos que são permitidos na lactação. O álcool, agrotóxico, corante, conservante, tudo passa para o leite. Por isso, o cuidado que a gente deve ter com a alimentação durante a. Com relação ao leite materno, sempre vai ser o melhor para o bebê, né? Mas temos também que melhorar a qualidade desse leite. Por isso que a gente cuida dessa alimentação da mãe, com fibras, verduras e etc, né? E também a suplementação, porque, por exemplo, a vitamina D, ela é difícil da gente ter em alimentos, como a exceção do ovo, que tem vitamina D, mas ocorre que é muito pouco. Então, o que que acontece? A suplementação é muito importante. O ômega 3, da mesma forma, né? A gente não consegue o ômega 3, a não ser em peixes, né, de águas profundas, como salmão, que é mais difícil a gente ter. Então, isso é interessante. Então, quando a mãe tem um estado nutricional adequada, a gente vê que ela passa também para o bebê esses nutrientes que ela consome durante a lactação. Uma outra pergunta é: o que a mãe come pode gerar gases ou cólica no bebê? Então, essa é uma pergunta muito recorrente, né, que eu recebo no meu consultório. E é verdade, porque tem alguns alimentos, né, que são fermentáveis, como os pó de neve, que produz muitas gases, né, e acaba piorando a cólica do bebê, que já é normal uma cólica do bebê nos primeiros 90 dias, né? Então, alimentos como leites e derivados, o trigo, açúcares, cebola, alho, são os que mais têm correlação com a cólica, né? Uma dica muito interessante é que quando ocorre a cólica do bebê, não é interessante realmente tirar todos os alimentos, e sim ir tirando aqueles que a gente tem mais estudos, né? Por exemplo, cebola, alho, que no primeiro momento é o que mais causa cólica. O excesso de lácteos também, né? Então a gente não tira tudo de uma vez, até para essa criança e a mãe também não ficar desnutrida, né? E também alguns chás, eles podem também ajudar nessa redução da cólica que a gente vai ver mais à frente, como o funcho e a erva doce. Outra pergunta também outro, né, que se discute muito é com relação à água, né? Então, quanto mais água a mãe tomar, melhor para aumentar a produção do leite. Na verdade, isso é um mito, porque quando a gente toma água em excesso, o que pode acontecer? Pode acontecer um desequilíbrio na na concentração de eletrólitos, né? E também um aumento da excreção do sódio. E isso pode levar na gestante uma hiponatremia, que, ou seja, que é uma queda nos níveis de sódio, né? Que leva a situações muito graves, né? Como tontura, desmaios, calafrios, né? E outra coisa, até a questão da pressão arterial, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Sintomas como dor de cabeça, fadiga, náusea, né? Até mesmo uma parada cardíaca, né? Quando a gente tem uma hiponatremia. Mas o que que a gente sempre recomenda, né? Que a hidratação materna, ela é importante. Claro que quando a mãe toma água adequadamente, né, ocorre uma maior produção do leite, né? Por quê? Porque o leite, 80% desse leite é composto por água, né? E se a mãe está desidratada, isso também pode prejudicar lá na produção do leite, né? Então, a mãe, o ideal é que ela consuma de 3 a 4 litros por dia, principalmente naqueles dias que estão mais quentes, umidade mais baixa, que a gente sabe que ocorre uma desidratação da mãe. Uma outra pergunta é com relação se o leite materno ela combate, né, ele combate infecções no bebê.
Isso é uma verdade. Por quê? Porque o leite materno, quando a gente vai ver mais à frente sobre a composição dele, né? Ele é muito rico em imunoglobulinas, principalmente GA, IgG e IgM, que está aí no epitélio, onde promove, né, o aumento das defesas desse organismo. Então, o leite materno, além de conter esses anticorpos, ele também aumenta, né, fortalece o sistema imune do bebê, os linfócitos, os macrófagos, né? E ele contém enzimas protetoras que se ligam à parede das bactérias, né, quando o bebê é infectado, e acaba dando conta, né, de eliminar ele mesmo, reduzir essa infecção, né. E ele também é muito importante, porque claro, é fato que o leite materno, ele previne diarreias, né, e outras alergias também, né, otites, principalmente, a gente vê, né, em crianças, né, e muitos falam, né, que o leite materno, ele se compara a uma vacina. É claro que ele não é uma vacina, né, só tomar o leite materno, a criança não precisa mais tomar nenhuma vacina, sim, ela tem sim que levar a sério, né, a mãe, os pais, levar a sério o esquema vacinal e deixar a vacinação em dia do bebê. Uma outra, uma outra questão que é muito discutida é se o leite materno se adapta às necessidades do bebê. E é verdade, porque quando a gente analisa o leite materno, ele é um alimento vivo, né? Então, a cada fase do bebê, ele também se adapta. Então, a gente vê que ele muda do começo até o fim da mamada. Ele muda do começo ao fim do dia. E ele vai mudando conforme a idade do bebê. Por quê? A gente pode perceber que ali nos primeiros 7 dias do bebê, o leite é o colostro. Então, esse colostro, ele tem uma transparência e ele é amarelado. Por quê? Porque ele contém, além de proteínas, ele contém muitos anticorpos. Isso é fundamental para a proteção do bebê. Já ali o leite de transição, que ocorre entre a 16º e 15º dia, né, após o nascimento, é um leite mais denso, volumoso, rico em proteínas, principalmente a caseína, né, e gorduras e carboidratos. E o leite maduro, ele já começa a ser produzido por volta do 25º dia e possui uma aparência de consistência esbranquiçada, né, então ele já é completo com proteínas, gorduras, carboidratos e já tem menos imunoglobulinas, apesar de ter um pouco, mas ele tem menos comparado ao colostro. E outra, uma coisa bem interessante, e é uma curiosidade, né, que às vezes fala assim, o bebê está apenas chupetando, não deixa ele ficar no peito, né? Então, assim, será que chupetar, né, tirar o bebê do peito só porque ele está chupetando é legal? Vamos ver. A verdade é mito, porque o chupetar, ela é uma sucção não nutritiva. Ok, o bebê não está se alimentando nesse momento, mas ocorre uma relação muito maior do que a nutrição, que é esse acalento, que é essa troca essa troca entre mãe e filho, né? Então, é, é nessa hora que ocorre o aconchego, o relaxamento, aumenta o vínculo, né? Ocorre, apesar de não ocorrer o reflexo, né, da injeção, né? Há uma maior quantidade de leite mamado, o bebê apresenta como se diz, ele acaba estimulando essa mamada. Então, na verdade, esse chupetar é uma forma ali do bebê querer também tirar a sonequinha dele, ficar próximo da mãe, o cheirinho, né, que dá essa proteção. Então, é legal não tirar o bebê nesse momento. Outra coisa que me perguntam muito é se a lactante pode fazer dieta, né, perder peso enquanto estiver amamentando, né? E a resposta nem é sim nem é não, depende. Por quê? Porque no período da lactação, quando a mãe começa a amamentar, ela já começa a ter uma perda calórica muito grande. Por quê? Quando a mãe vai produzir 1 litro de leite, ela demanda, né, de 700 a 900 calorias para poder produzir 1 litro de leite. Então, isso aí já é uma forma dela emagrecer, né? Outra coisa, às vezes, quando a mãe está obesa ou está com sobrepeso muito alterado, a gente consegue fazer uma redução da alimentação desde que a gente perceba que o estado nutricional dela esteja bom, né, para que não ocorra
a restrição na produção do leite, ou seja, aquelas dietas muito restritivas, como low carb, cetogênico, uma dieta muito restritiva, ocorre uma interferência na produção do leite, né? Então, a gente não quer isso, a gente quer que cada vez mais essa mãe possa amamentar esse bebê, né, por até 2 anos de preferência, né, se ela puder, mas, claro, emagrecendo. Então, a gente consegue fazer uma outra forma, né? Então, uma coisa muito interessante quando a gente trabalha, a mãe que quer emagrecer, é principalmente o sono dessa gestante, né? A privação de sono, ela aumenta muito a grelina, que é o hormônio da fome, ela diminui a leptina, que é o hormônio da saciedade, ela aumenta o cortisol, que é um hormônio anabolizante, né? Então, a gente fazendo estratégias onde a mãe se alimente adequadamente, onde ocorre uma pequena redução de calorias na dieta dela, a gente consegue um emagrecimento saudável durante a lactação. Com relação à bebida alcoólica, né? Então, assim, tem muitas que perguntam se ela pode ingerir álcool, né? Então, apesar de ser um mito, né? Que a gente considera um mito, que a Organização Mundial de Saúde fala que não, ela contraindica a mãe ingerir álcool durante a lactação. Tem o Comitê de Drogas da Academia Americana, né, de Pediatria, que considera, né, que aprova o consumo de álcool, né, ele recomenda que baixas doses, até meio grama por quilo de peso da mãe, não iria prejudicar o bebê. Mas alguns estudos apontam que o bebê, pela imaturidade dele hepática e renal, ele não consegue detoxificar o metabólico do álcool, que é o acetaldeído. E isso prejudica, né, todo esse metabolismo do bebê, que é muito imaturo, né? Então, a maioria dos estudos, eles não recomendam a ingestão de álcool durante a lactação. E é importante também que, claro, né, se a mãe resolver, não tenho, eu vou tomar o álcool, então, nesse caso, o interessante é que ela ingira o álcool nas doses, né, recomendadas, e demore pelo menos 2 horas ou mais para dar a próxima mamada do bebê. Uma outra é se a composição do leite materno de mães vegetarianas é diferente das mães onívoras, né, daquelas que comem carne. E a gente viu aqui nesse estudo que sim, que são diferentes em alguns aspectos, né? Nessa revisão aqui, nessa sistemática, o que eles perceberam? Que as gorduras totais, né, têm o maior teor de gordura de ômega 6 e de ômega 3, né? E nas vegetarianas, né? E tem um teor mais baixo, né, de gordura trans, ao contrário das mães onívoras, né? Com relação à B12, a gente sabe que toda gestante, ela tem uma deficiência de B12, porque a B12, ela está muito presente na carne. Então, normalmente as vegetarianas são suplementadas por B12. Pode ser que não haja, né, uma deficiência no leite se a mãe estiver suplementando, mas se não, ocorre sim uma diferença do leite, onde temos uma baixa nível de B12 nesse leite das vegetarianas, né? Já com relação às proteínas, não houve, né, no estudo, não houve diferença, né? E de alguns metais, né, que contém níveis similares de ferro, de cobre, de zinco, de cálcio, magnésio, então assim não houve tanta diferença, né? À exceção do leite e das gorduras. Outro, uma pergunta muito recorrente é se existe chás que aumenta a produção do leite. O que é que vocês acham? Então, é muito comum perguntar, tem algum chá que possa, né, minha produção de leite está baixando, eu queria aumentar, que eu quero manter, né? Então, assim, na verdade, gente, ocorre sim, existe chás que aumentam a produção do leite, mas eles são de usos pontuais, né, bem pontual, ou seja, a partir do momento que a gente usa o chá na lactante, e essa produção volta ao normal, porque não é só o chá que faz a produção voltar, mas sim o estímulo todinho, né? Uma noite bem dormida, a questão da alimentação com frutas, verduras, fibras, proteínas de boa qualidade,
a própria atividade física também, né, o controle do estresse. Mas, por exemplo, aqui nós temos alguns chás que tem estudos que falam que comprovaram o efeito na produção de leite, como o funcho, o gengibre, a camomila, a melissa, né? E também o fenogreco também ocorre que quando a gente toma, aumenta um pouquinho a ingestão do fenogreco, pode levar a uma alteração tanto no odor quanto no gosto do leite. E isso pode até prejudicar a amamentação, tá? Tem alguns também chás aqui que previnem a cólica, né, como o funcho de erva doce, mas é claro que não é para dar para o bebê, né, recém-nascido. E sim, a mãe toma e através do leite faz o efeito no bebê, assim como a camomila e a melissa. E alguns chás proibidos aqui. Por quê? Por conta da cafeína, né, em alguns chás, ou por ser hepatotóxico, então o bebê não conseguir digerir esses outros metabólicos. Uma outra questão é se algum alimento deve ser evitado durante a lactação. Então, tem vários, né? Às vezes eu recebo gestante que chega e fala, ah, eu não posso comer tal alimento porque isso pode acarretar uma alergia à proteína do leite ou a alergia no bebê, né? Então, o que que a gente pode responder a respeito disso? Que, na verdade, é um mito. Não existe alimento proibido para lactante, né? Mas é importante deixar claro que cada vez que eu tenho alguns alimentos que são mais alergênicos, que a gente vai ter que ver, levar em conta a genética do bebê, a predisposição do bebê. Se os pais são alérgicos, a criança tem uma tendência a ser alérgica, então a gente vai cuidar, não que a mãe não possa comer, ela pode comer, mas sim fazendo rodízios, de forma que apresente esse alérgeno para o bebê, né, durante a lactação, e isso é bom por quê? Porque vai também trabalhar a parte do sistema imune de tolerância do bebê, ele ter contato com esses alérgenos, com o passar do tempo, ele mesmo vai poder, o próprio sistema imune dele vai poder dar conta desse alérgeno e não desencadear uma alergia alimentar no futuro. Isso eu explico muito bem quando a gente faz a introdução alimentar do bebê. Quando a gente faz a introdução alimentar, a gente coloca alguns alérgenos para o bebê ter contato, apresenta alguns alérgenos, para quando ele estiver na fase adulta da adolescência, não ser aquela criança alérgica, né? Porque ele já teve reação com o alérgeno, já teve contato com o alérgeno, né? Uma outra pergunta muito recorrente é se a lactante pode tomar café enquanto estiver amamentando. E essa resposta é sim, pode tomar café. O problema é aquelas mães que são cafezeiras, que tomam café desde a hora que acordam. Então, a gente tem que levar em conta que a cafeína, quando ela está em excesso, ela precisa ser metabolizada, porque a mesma CIP, que é o citocromo P450, que metaboliza alguns fármacos, ele também metaboliza a cafeína. Se eu tomo muita cafeína durante a lactação, eu inibo essa CIP, eu deixo dessa CIP fazer a metabolização de outras substâncias importantes para o meu organismo por ela estar ocupada com a cafeína. E no bebê, o bebê não tem essa maturidade hepática e renal para metabolizar. Então, isso vai prejudicar, é como se essa cafeína ficasse no organismo do bebê. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quanto que a mãe vai tomar de café. Eu, particularmente, eu recomendo, apesar da recomendação poder ser até de 100 miligramas, eu recomendo no máximo 50 miligramas para as minhas pacientes. E, além do mais, a cafeína, ela também acaba reduzindo, né, a produção, pode contribuir para a redução da produção do leite e também interferir no sono, tanto da mãe quanto da criança, deixando a criança mais agitada, né? E aqui a outra pergunta era se algumas reações, né, alguns alimentos podem causar reações alérgicas, como eu falei para vocês, mas sim, tem alguns alimentos que causam alergia quando a mãe come em excesso, ou seja, ela come, não faz esse rodízio, ela come todos os dias, da manhã, de tarde, de noite, né? Então, come principalmente o ovo, né, que é um alimento muito rápido, então a proteína do ovo, ela é uma alérgena, né, principalmente a albumina.
E isso pode desencadear uma alergia atópica nas crianças, no bebê, né? Assim como a proteína do leite de vaca, principalmente, né, que está presente nos derivados, pode desencadear uma enterocolite materna, que é aquela questão onde a criança chega à evacuação. Então, é importante que a mãe faça esse rodízio e vá observando as reações do bebê, assim como ela, quando ela come cebolas, essas coisas, tem que observar se o bebê, né, se deu cólica no bebê, se deu gases no bebê. Então, tudo que ela come, ela tem que olhar para o bebê, ver se causou alguma reação. Se não, ela faz um rodízio a cada 3 dias, a cada 4 dias, para retomar a comer esse alimento, tá? E é como eu falei, quando ela come esses alimentos alérgicos que vai para o bebê, esses alérgenos, ele mantém, o bebê entra, o sistema imune do bebê entra em contato com esses alérgenos, desenvolvendo quem é a tolerância oral imunológica. Então, o sistema imune dele tem o TH2, que é uma forma de reagir aos alérgenos, e tem o sistema de tolerância, aqueles linfócitos que fazem e distingue o que é alérgeno do que não é alérgeno. Então, isso ele vai modulando o sistema imunológico do bebê para que o bebê não desencadeie, tudo que ele come desencadeie uma reação alérgica. Então, isso é importante fazer essa exposição durante a lactação. Mas, claro, tudo com orientação, principalmente de um nutricionista, né, que ele orienta certinho como é que faz o rodízio dessa introdução desses alérgenos, a apresentação, quantidade em horas, para não causar, né, a enterocolite materna, que é a proteína alergia ao leite de vaca, assim também como os cítricos, né, como a gente pode ver, os cítricos, eles também desencadeiam a reação de histamina, e a histamina causa muita reação alérgica, principalmente atópica, né, na pele do bebê. Bem, então, assim, eu acho que foi um pouquinho, né, falando um pouquinho sobre os mitos e verdades aqui na lactação. E eu termino a minha apresentação com essa frase que eu achei muito interessante, esse doutor Persetti, que é lá da Unidade de Lactação Materna do Departamento de Valência, onde ele fala que a amamentação é uma forma natural de alimentação nos primeiros meses. Quando o natural é alterado, né, em etapas tão precoces da vida, altera-se também o desenvolvimento, diminui as defesas do bebê e aumenta os riscos de doença na mãe e no filho. Então, é bem essa questão mesmo, quando a gente altera toda a parte fisiológica, né, precipita, né, introduz um alimento que não é para ser introduzido, a gente muda, né, essa etapa, essa alteração fisiológica do bebê que pode desencadear doenças, né, assim também na mãe. Eu agradeço, aqui são minhas redes sociais, né, o meu Instagram, para quem quiser me seguir lá, eu falo e comento vários assuntos, tanto de gestação, gestantes, lactação, né, introdução alimentar e doenças crônicas não transmissíveis. Tem também o meu site e aqui o meu canal no YouTube. E meu contato, caso queiram tirar alguma dúvida, tá bom? Muito obrigada. Alguma pergunta?